O texto diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 até 5. O texto diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer, e outras versões diz, dando ouvido a espíritos enganadores, e a espíritos e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, em outra versão com ação de graça, pelo que creem e conhecem a verdade. Pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom. E se é recebido com gratidão ou com ação de graça, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Santo Deus, mais uma vez vamos a Ti em nome de Jesus. Clamamos e suplicamos que Seu Espírito Santo fale conosco. Ministre aos nossos corações. Senhor, fale com cada um de nós de forma profunda e direta, para que saiamos daqui cheios de Sua palavra, cheios do Seu Espírito Santo, cheios de convicção do que é o nosso papel nos dias atuais. Pai, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos hoje. Estamos aqui reunidos para compartilharmos das verdades bíblicas. Como eu sempre falo, a verdade esta que eu creio que por si mesma ela tem o poder de mudar completamente as nossas vidas. E hoje estamos diante de um texto profético. Um texto que na teologia nós falamos que é um texto de duplo sentido. O texto que apontava para a própria era de Paulo, que estava falando, se dirigindo a Timóteo e a igreja de Éfeso, e ao mesmo tempo o texto aponta para nós. A mesma mensagem que Paulo estava anunciando à igreja, no mesmo teor, também vem até nós. Portanto, é uma mensagem profética que hoje nós estamos vivendo nessa era, vivendo exatamente o que Paulo vai dizer aqui. Experimentando exatamente o que Paulo estava dizendo que iria acontecer. Agora, a grande questão é como nós lidamos com o que está acontecendo. Qual é o nosso papel no meio de tudo que está acontecendo? Nós seremos passivos? Nós vamos compreender também o nosso papel no meio ao caos, que é o que está acontecendo? Paulo vai mostrar para Timóteo que o sucesso do Evangelho não exclui a presença de apostasia. É isso que Paulo vai nos mostrar nessa noite. Portanto, quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. E de acordo com os estudos teológicos, aponta que Paulo, quando escreve essa carta, ele estava na cidade da Macedônia. Ele tinha acabado de sair das Másmoras, acabado de deixar a prisão de Roma, na sua primeira prisão. Ele tinha acabado de sair. Então ele responde, ele manda mensagem para a igreja de Éfeso, falando com Timóteo. Timóteo, que era discípulo de Paulo, e ele naquele momento ele estava pastoreando, ele era bispo da igreja de Éfeso. E Éfeso, como nós sabemos, era uma das cidades mais monumental, uma das cidades mais lindas, uma das cidades mais comercial daquela época. A cidade de Éfeso tinha muito impacto naquela Ásia Menor, dado a força comercial que tinha. E também devido ao fato que na cidade de Éfeso estava ali sediado um dos maiores templos daquela época, que era o templo da deusa Diana de Éfeso. Então era um local de grande influência, tanto comercial como também da filosofia grega e da vida religiosa daquela época. E a igreja plantada por Paulo estava naquela mesma região, onde havia aquela força religiosa, onde havia aquela força comercial, onde havia aquela influência filosófica, retórica e uma grande influência religiosa. E a igreja estava implantada e funcionava naquela mesma região. E Paulo não estava presente. Paulo estava em Roma. Paulo estava entre a primeira e a sua segunda prisão. Ele tinha sido liberto por um tempo. E nesse tempo que tinha sido liberto, ele escreve essa carta respondendo com certeza a Timóteo. Ele escreve provavelmente para apontar que eles não estavam juntos nesse momento. Timóteo estava à frente da igreja como bispo, onde ele tinha como responsabilidade defender
a fé cristã, expulsar os nossos profetas, confrontar as heresias. Então vocês podem perceber que nessa carta, Paulo vai orientar Timóteo como um líder da igreja, como ele deveria lidar com as heresias que estavam entrando na igreja naquela época. A heresia que estava chegando, influenciando a igreja naquela época. Portanto, o que acontece aqui é um líder que implanta uma igreja e agora deixou de lugar os seus discípulos, que estavam dentro da igreja, mas ouve-se que ali estava entrando doutrinas que não eram doutrinas de Cristo. Portanto, Timóteo apela para o seu líder, Paulo, eu preciso de ajuda. Portanto, Paulo agora vai orientar Timóteo como líder, que deveria eleger presbítero, como deveria lidar com tudo aquilo que não vinha do Espírito Santo de Deus. Portanto, Paulo vai fazer isso não se apoiando nas suas próprias verdades, mas se apoiando claramente em Deus, no Deus Espírito Santo. Por isso ele vai começar falando com Timóteo nesse capítulo, dizendo e afirmando que o Espírito Santo expressamente diz. Você perceber que no capítulo 4, no versículo 1, o texto começa a dizer: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Paulo vai começar a se direcionar a Timóteo, não usando as suas próprias palavras, o seu próprio conhecimento. Paulo vai dizer: ora, o Espírito expressamente diz. O Espírito expressamente afirma. Queridos, há pouco tempo, se não me engano, se for no passado retrasado, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Vocês lembram? Eu disse aqui que o Espírito Santo não é um vento, não é um calafrio, mas ele é quem? É uma pessoa. E quando as características de uma pessoa é a sua personalidade, se comunica, se revela, escolhe. Aqui estamos aqui mais uma vez, estamos vendo que o Espírito Santo está dizendo. O Deus Espírito Santo está revelando a sua verdade, está revelando a sua vontade. E Paulo começa a dizer que o Espírito expressamente diz. Revela que aquilo que ele estava dizendo aqui não era a sua própria opinião, não era a sua escolha, não era a sua visão teológica, mas era aquilo que o Espírito Santo estava afirmando naquela oportunidade. Agora, no campo teológico, a gente debate com quem o Espírito Santo está falando aqui. Existem três hipóteses nesse caso. Paulo diz, o Espírito afirma expressamente, mas nós não sabemos se afirma para Paulo, para o grupo, o união da palavra. Por isso nós temos no campo teológico três hipóteses. A primeira é que Paulo está dizendo que o Espírito Santo revelou expressamente a ele. Nós sabemos que o Espírito Santo falou com Paulo inúmeras vezes. Até o arrebato, até o terceiro século, onde ele viu coisas inefáveis, coisas que não é dado ao ser humano falar. Então a primeira hipótese, quando Paulo diz que o Espírito Santo expressou, afirmou, a primeira hipótese é que o Espírito Santo revelou-se a Paulo diretamente. Ele entregou essa profecia diretamente. A segunda hipótese é que pode ser que o Espírito Santo, vocês lembram quando Paulo estava orando com os profetas em Antioquia, que o Espírito Santo falou: separe para mim Barnabé e Paulo, que eu vou enviá-los para uma missão de evangelismo que eu os havia separado. Outra hipótese é que, no mesmo sentido, o Espírito Santo havia revelado no meio ao servo de Deus, aos apóstolos, que viria a esse tempo. Era uma revelação profética que não foi dado ao colégio dos apóstolos e também a Paulo. A terceira hipótese é a mais provável, que a maioria de nós, teólogos, acreditamos, é que Paulo está expressando e reafirmando aquilo que o próprio Jesus já havia dito. Por que acreditamos nisso? Porque a mensagem que Paulo vai expressar aqui é a mesma mensagem que nós vamos encontrar Jesus dizendo em Marcos. Vamos encontrar Jesus dizendo em Mateus 24, em Mateus 7, a mesma mensagem. Veja que Paulo vai dizer que ora, o Espírito afirma expressamente o quê? Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e aos ensinamentos de demônios. Porém, nós veremos as mesmas afirmações feitas por Jesus. Quando olhamos o Marcos capítulo 13, no versículo 22, nós veremos Jesus falando a mesma coisa. Jesus vai dizer: porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível,
até os escolhidos. Um texto totalmente associado, apontando aos falsos mestres que se levantarão nos últimos tempos. E veremos mais uma vez, no sermão escatológico, Jesus mais uma vez, em Mateus 24, dizendo, Jesus fala sobre falsos mestres nos últimos tempos. E mais uma vez, em Mateus capítulo 7, verso 15, Cristo vai dizer, cuidado com os falsos profetas. Dada essa concordância, acreditamos que Paulo aqui está reafirmando aquilo que o próprio Espírito Santo já havia dito através de Cristo. E muitas oportunidades. E aqui Paulo vai reafirmar aquilo que o Espírito já havia revelado. O que é que o Espírito havia revelado? Que nos últimos tempos, muitas pessoas se apostatariam. Agora preste atenção aqui. Paulo diz que o Espírito expressa. Quer dizer, aquilo que ele vai falar não é duvidoso. É uma coisa clara, uma mensagem clara, sem ambiguidade. Uma mensagem coerente e reta. Qual a mensagem? Que nos últimos tempos, alguns vão apostatar da fé. Agora veja, quando nos falamos dos últimos tempos, muitos imaginam que os últimos tempos vão começar daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 50, daqui a 100. O que vocês acham? Vai começar quando? Não. O escritor aos Hebreus vai nos revelar claramente que nós já estamos vivendo os últimos dias. Já estamos neles. Porque ele vai dizer, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer, antigamente, Deus falou aos nossos pais, muitas vezes. Por isso, no Antigo Testamento, nós temos vários livros, 39 livros. Deus falou muitas vezes, pelos profetas. E de muitas maneiras. Deus usou vento, Deus usou coluna de fogo, Deus usou nuvem de glória, Deus falou teofania, Deus apareceu. Deus não somente falou muito, mas usou muitas maneiras para falar com os profetas. Ele continua. Mas, nesses últimos dias, eu vos falei por meio de quem? Do Filho. Portanto, se ele diz que nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, portanto, acreditamos que os últimos dias começam quando o Filho se revela. Então, quando Cristo se revela à Terra, aí também se inicia os últimos tempos. Agora veja, por que é importante a igreja de Cristo? Quando nasce a igreja? Alguém lembra? Quando nasce a igreja? Estudamos isso. Quando nasce a igreja? Atos dos Apóstolos. E Atos vem quando? Depois da ascensão de Cristo. Veja que a igreja ela é levantada por Cristo como o último ponto de resguardo para a salvação. A igreja nasce depois que se inicia os últimos tempos. Portanto, os últimos dias é o intervalo que existe entre a primeira vinda de Cristo, quando João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Quando o Senhor vem como Cordeiro, para morrer, para ser crucificado, para ressuscitar, para nos salvar, e quando ele voltará. Primeiro ele veio como Cordeiro, mas ele voltará como leão da tribo de Judá. A sua primeira vida ele veio para salvar, morrer por nós. A segunda vida ele virá para julgar, para separar o joio e o trigo. Os últimos dias é o intervalo entre esse tempo. É o que alguns teólogos chamam da era cristã. É o tempo dado à igreja para poder servir, para poder pregar a sua palavra, para poder trabalhar na seara, para anunciar a sua mensagem. Por isso é chamado da era cristã. Paulo diz, nessa era cristã, nesses últimos dias, algo vai matar os últimos dias. O que matar os últimos dias? Apostasia. Apostasia. Veja que ao mesmo tempo nós entendemos que é nesse intervalo que o Senhor diz, vão e pregar o evangelho a toda criatura, Mateus 28. Façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-nos agora todas as verdades. E eu estarei convosco até a consumação do século. Cristo nos manda ir fazer isso. Nessa era cristã. E pode dizer, Timóteo, nessa era que vocês estarão fazendo isso, saiba que essa era, mas será marcada também por muitas pessoas que vão apostatar. O que é apostasia? O que é se apostatar? Apostasia é uma palavra grega. Vem da palavra grega? Apostesontai. E essa palavra vem do verbo aposteme. São duas palavras. Apos significa afastamento, separação.
Isteme significa colocar-se de pé, o permanecer. Ele literalmente, na sua etimologia, significa colocar-se para longe, afastar-se deliberadamente. Portanto, a apostasia é o que na teologia nós definimos como um abandono da fé, uma ruptura com a verdade recebida, uma rebelião espiritual, um desvio voluntário da pessoa. Apostasia, veja bem, a apostasia não é uma dúvida. Apostasia não é uma fraqueza. Apostasia é um abandono consciente. É intencional da fé anteriormente professada. Queridos, veja que a apostasia, quando Paulo fala disso aqui, Paulo não somente estava profetizando que iria acontecer. Até porque entre Paulo e nós todos estamos entre esses 2000 anos. Nessa era cristã, Paulo viveu e nós estamos vivendo. Porém, Paulo está falando daquela época dele. O próprio Paulo, quando fala de apostasia, não fala somente que, aliás, nos aponta que os últimos dias já eram aqueles dias. Porque naqueles dias, Paulo já estava sendo marcado pela apostasia. Porque o próprio Paulo vai dizer em 2 Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 10, que ele foi abandonado. Ele vai dizer, Demas me deixou, amando o presente século. Paulo vai dizer que um dos seus discípulos, que se dizia seus discípulos, havia abandonado a fé e seguido o presente século. Havia deixado o caminho de seguir ao Senhor para se deixar levar pelas crenças e pelos prazeres daquela época. Portanto, a apostasia não é uma coisa somente dos nossos dias, mas dos últimos tempos. O que aponta que no tempo de Paulo já era os últimos tempos. Porque naquela época, Demas já havia apostatado. A apostasia, como eu disse, é um abandono. Quando faz uma pessoa apóstata. É uma pessoa que um dia creu no Evangelho. É uma pessoa que um dia diz, o Senhor é o meu Salvador. Que dedicou os seus dias ao Senhor. Que amor a Deus. Até se sacrificou. Que doou o seu tempo. E por muitas vezes doou a sua vida. É apostasia, não é somente caso de pessoas simples. Não, nós temos pessoas teólogas, pessoas gabaritadas, pastores, apologetas, defensores da fé. Pessoas que por muitos anos confessaram que amavam Jesus, que seguiam Jesus. Mas uma certa fase das suas vidas, eles escolhem romper com essa fé. Escolhem não seguir mais. De forma deliberada, consciente e intencional. Diz que não crê mais naquilo que pregava, naquilo que viviam. E alguns abandonam e viram completamente pessoas ateias. Deixa eu dizer aqui. Outros não. Outros dizem que não crê mais naquela fé. Porém, eles usam o Evangelho, eles introduzem outras questões que tornam o Evangelho mais fácil, o mais aceitável ao seu modo de viver ou aos seus próprios pecados. Quantas pessoas, quantas vocês que um dia andaram com vocês, que professaram fé, que viajaram com você, evangelizaram com você, que oravam com você 5 da manhã, que visitavam, que doavam suas vidas à obra do Senhor. Orava, jejuava, clamava a Deus. Estavam firmes na igreja, trabalhava, contribuía, servia, não perdia o culto. Mas hoje não estão mais. Deixaram a casa do Senhor. Deixaram a fé cristã. E hoje nós temos uma nova realidade. Os que apostatam, mas não saem da igreja. Ficam dentro. Continuam. São joios. Que estão aqui, não vivem como cristão, mas também não saem da igreja. Não querem ouvir você dizer que ele não é cristão ou ela não é cristã. Se você falar, é fight. É UFC, não pode falar. Não sai da igreja, não perde o culto. Mas a sua vida é aquém do Senhor. Como a Bíblia diz, muitos de vocês levantam as mãos, clamam a mim, me adoram, mas os vossos corações estão distantes de mim. É uma realidade atual, onde muitos estão na igreja, mas não faz parte da igreja espiritual. Muitas vezes ali são joios. Estão crescendo junto com o trigo. Mas veja bem, Paulo diz que isso será um marco para os dos últimos tempos. Eu acredito que todos vocês vão concordar comigo. Que vocês veem essa marca. Que vocês veem esse acontecimento. Que com certeza você tem amigos e amigas que hoje não querem saber de Deus. Nem sequer acreditam mais em Deus. Porém, Paulo vai dizer que isso não vai acontecer do nada. Não. Ele diz que isso vai acontecer. Muitas vezes, alguns vão se perder, vão apostatar. Porque algumas pessoas vão dar ouvidos aos ensinamentos
e as doutrinas de demônios. É forte, como vai dizer. Muitos vão apostatar, muitos vão abandonar a fé, porque vão dar ouvidos, vão escutar, vão emprestar os seus ouvidos, o seu tempo, aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Velho, que Paulo está apontando onde se deu a origem da apostasia. O que faz com que as pessoas se desviem de Deus. O que faz muitas vezes você se enfraquecer na fé. O que faz muitas vezes você abandonar a fé. O que faz muitas pessoas se desviar do Evangelho. Dá ouvido a quem não deve. Dá ouvido a quem não presta. Dá ouvido aquilo que não é verdadeiro. É isso que eu estou dizendo. Nos últimos tempos, muitos vão deixar a fé. Muitos vão abandonar. Os pastores vão largar a igreja. Estão vendo os escândalos aqui? Não estão vendo os escândalos? Os pastores traindo a esposa? Veja, isso é uma realidade próxima a mim. E quantas realidades você sabe? Quantas realidades você se conhece? Olha os que professam, mas não vivem o que professam. E Paulo vai dizer, muitos estão se perdendo, muitos vão se perder por causa de uma coisa. Dar ouvidos. Obedecer aos espíritos enganadores é a doutrina de demônio. Veja que Paulo não está dizendo que tem espíritos andando por aí e falando. Espírito não tem pouco. Paulo está dizendo que o diabo está ensinando doutrinas. Não, o diabo não ensina, o diabo não tem pouco. Não está dizendo? Atrás de certas pessoas está operando o espírito enganadores. Está operando doutrinas de demônios. Que não pasmem. Essas pessoas podem ser pessoas próximas a nós. Pessoas que nós amamos. Pessoas que nós damos ouvidos. Você se lembra o que Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse, eu preciso ir para Jerusalém, porque eu serei preso, crucificado e morto. O que Pedro disse para Jesus? Diz o quê? Vai nada. Não vai não. Eu não vou deixar você ir. E qual foi a resposta de Jesus? Afasta-te de mim. Quem era Pedro? Discípulo de Cristo. Não era um estranho. Não era um pecador pervertido. Não. Era discípulos que andava com o mestre. Mas o que Pedro fez? Pedro deu ouvido ao espírito enganador. Pedro deu ouvido a Satanás. Então, irmão, você pode cair no mesmo erro, irmão. Você pode cair no mesmo erro, minha irmã. Eu posso cair no mesmo erro. Se Pedro caiu, quem é você na fila do pão para com Pedro? Quem somos nós? Se ele que andava lado a lado com Jesus deu ouvido ao espírito de Satanás, quanto mais nós? Com a espiritualidade rasa que nós temos. Oramos uma vez por semana. Nos ajoelhamos uma vez por mês. Nem jejuamos de cada 3 meses. O que será de nós? Você acha que não vai sambar com a gente, não? Então, Paulo diz, muitos estão se perdendo. Não é porque, estou cansado. Não. É porque estão dando ouvido. Quer dizer, o espírito maligno não se aquieta. Ele não para. Ele continua trabalhando. Ele vai falando até convencê-los a sair dos caminhos de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Os espíritos enganadores estão sempre rodeando para ver como nos convencer a sair dos caminhos de Cristo. Vocês se lembram? O que aconteceu no Jardim do Éden? Vocês se lembram? Deus disse o que a Adão sobre a árvore do bem e do mal. Não pode comer, certo? No dia que ele comer, morrerás. Eles comeram sim ou não? Sim, quem comeu primeiro? Por quê? Deu ouvido para quem? A serpente. Veja, outra coisa. Satanás não tem medo de entrar no lugar santo para falar. Ele não tem medo de entrar na igreja para falar. Ele entrou no Jardim do Éden, onde a Bíblia diz que na viração do dia, o próprio Deus se revelava e passava o dia com o seu povo. O diabo foi falar onde Deus estava. Irmãos, o diabo pode falar aqui na igreja. O diabo pode usar a boca do seu irmão, a minha boca. Ele foi lá onde a Bíblia disse, levou isso tudo perfeito. Não tinha pecado, não tinha dor, angústia, não existia nada disso. Eles estavam felizes da vida, mas o diabo foi lá, a serpente foi lá, convida a Eva, falou. E ela deu ouvido. E vocês acham que na igreja ele não vai falar? Você acha que ele está com tanto medo das suas orações que não vai falar? Que não vai chegar perto? Vai. Se chegou na Eva, chegou no Pedro, vai chegar em você também. Espíritos enganadores. Mas, você se lembra como aconteceu para Caim matar o Abel?
Você se lembra? Ambos levaram ofertas. Aí, Deus aceitou a oferta de Abel. Caim não gostou do assunto. Caim não gostou. A Bíblia diz, Deus fala para Caim, o espírito maligno está batendo a porta do seu coração. Cabe a você dominá-lo, não deixar entrar. Ele deu, o que aconteceu? Matou o irmão. Então, queridos, mais um cenário onde um irmão cefa, mata a vida, tira a vida do seu próprio. Você acha isso uma coisa simples? Você imagina, Igor, o Vinícius mata você, é uma coisa simples. Você não acha que existe um espírito maligno por detrás disso? Você não acha que existe um espírito demoníaco nesse trabalho? Uma mãe que queima o filho, que oferece o filho ao Moloque. Uma mãe que de fato quer arrancar o filho porque eu estou grávida, eu só quero abortar, eu só quero tirar. Não é só uma coisa normal. Existe por detrás um plano maligno. O espírito vai lá e fala, aborta, aborta, aborta. É só um embrião, não tem vida não. Só tira, só tira, só tira. Aqueles que dão ouvidos são guiados por espírito enganadores. Portanto, a primeira coisa, meus irmãos, você não é mais santo do que Pedro. Eu duvido de ser mais santo do que Adão e Eva. Eu duvido de ser mais santo do que Caim. Eu duvido. Eu sei que eu não sou. Portanto, eu preciso entender como o diabo opera. Então não acha que muitas pessoas que não buscam Deus, que não querem Deus, é só porque elas não querem. Não. O diabo está trabalhando o tempo todo. Ele está falando o tempo todo. Imagina se aos nossos ouvidos ele fala, perturba. Imagina os que não são crentes. Imagina. Quanto ele não deixa de falar nos ouvidos deles. Não vai, não serve, não vale a pena, não vale a pena. A sua vida é muito boa. Esse negócio de Cristo é balela, é burrice. Esse negócio de crente, de Deus, aleluia, amém. É burrice, não precisa disso não. Olha, você tem uma vida boa, você tem um carro, tem uma casa, tem uma família, esposa. Não precisa desse Jesus não. Você não imagina o quanto o diabo fala. Hoje nós temos uma realidade. No meio de nós. Hoje nós temos a tecnologia, que depois da era industrial, revolução industrial, talvez a nova revolução seja a revolução da tecnologia, das informações, era das informações. Hoje nós temos acesso a tudo. A minha mãe é comerciante, ela estava se preparando para ir para Dubai. Aí as amigas dela foram semanas retrasadas, estão presas lá. As bombas rolando lá, com os iraquianos lá. Ela falou, filho, eu não vou mais não. Imagina eu ir lá, ficar presa lá e morrer lá sozinho lá. Não vou. Hoje, eu estou no Brasil, minha mãe na África, nós temos acesso às mesmas informações ao mesmo tempo. Acesso rápido. A era da informação. Acontece hoje na China, no Brasil, eu sei. Há uns 30 anos atrás era impossível. Hoje é possível. Hoje você daqui quer comprar um terreno lá em Singapura, você pode comprar. Você quer comprar na Groenlândia, você pode comprar. Eu quero comprar um terreno lá, na Addis Abeba, lá na África, você vai comprar. Porque a era das informações tornou tudo mais acessível, tudo mais fácil. E acontece que o diabo, ele nunca cria nada, ele sempre detona, ele usa tudo para o mal. E ele hoje também se apoderou da tecnologia. Hoje, quase que 98% de todo, quase 100% de todos os alunos são grudando todo dia o quê? Celular, não é? Eu que mais no celular, além do WhatsApp, não é ver vídeo, não é isso? Ouvindo coisas? Quanta coisa você já ouviu que perturbou a tua cabeça? O diabo não cria. Ele só usa as ferramentas disponíveis. E hoje ele usa também a tecnologia para entrar nos seus ouvidos, para chegar até você, para mover com o seu coração, para mover com a sua alma. Querido, o diabo só sabe imitar. Ele não cria nada, ele imita tudo, veja. O que Paulo diz? A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? O engano entra pelo quê? Ele só usa aquilo que Deus coloca disponível. Da mesma forma que a verdade bíblica, quando é anunciada a nós, gera em nós a fé sólida. Quando as palavras do engano é lançadas, são lançadas sobre nós, também nos leva a nos afastar da fé bíblica. Quando Paulo diz, muitos estão saindo dos caminhos de Deus. Muitos estão abandonando a Cristo. Por quê? Não é do nada. É porque o diabo está trabalhando sutilmente. Porque está tendo tantas vezes escândalos. Não porque os pastores não oram, não. Eles oram. Mas o diabo está trabalhando sutilmente. A Bíblia diz, orai porque o diabo, ele anda ao nosso derredor. É como um leão pronto a ver que ele pode tragar. Então o diabo não descansa. O próprio Jesus não escapou dele. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para poder jejuar. Quem foi atrás dele?
Em quem? Diabo. E você chegou para trás de você. Você é muito santo. Você é assim. Você é tão assim. Já disse, esse aqui, não, eu vou nem tentar. Jesus é chinelo para ele. Eu vou nem tentar, porque Jesus tinha 5% de chance. Esse aqui, eu tenho 0. Tipo, menos 6 chances de conseguir. Gente, se ele for atrás do nosso mestre, imagina a gente. Imagina a gente. Eu vou Deus, misericórdia da gente, pelo amor de Deus. Imagina a gente. Você acha que ele tem medo de você? A pessoa, eu não, né? Outro pastor disse, querido, jejua, faz, que diabo vai fugir de você, já vai fugir de você. Você acha que o diabo tem medo de você mesmo? Você acredita nisso? Essa balela, não, mas ele jejua, não posso porque eu vou ser queimado. Você não vai perto de Jesus, não foi queimado. Vai ficar queimado dentro de você porque você está orando pelo monte. Eu vi fogo no monte. Eu vou queimar quem? O diabo não queima. Eu não morre no fogo. Queridos, não entra nessa balela. Não entra nesse engano. O diabo chega perto da pessoa mais santa que já pisou na terra. Jesus, ele não queima. Ele não morre. E você acha um miserável pastor como eu vou... Morra. Pronto, acabei com você. Você acha mesmo? Possível. Possível. Não acontece. História, balela, cinema, teatro no público. Não acontece. Amanhã depois. Desamarrou? Pulou? Morreu? Botou na prisão? Foi depois. Desamarrou de novo? Balela. Estou dizendo, cuidado. Não brinca com Satanás. Ele não brinca com vocês. Ele trabalha. Não somos, muitas vezes, como posso dizer, desleixados. Um dia, nos dedicamos a trabalhar, outro dia, descansar um pouco. O diabo não. Ele tem um foco. O foco dele é fazer aquilo que os pastores faziam. Ele vai por trás. Ele tem um espírito que veio para matar, roubar e destruir. Então ele não tem tempo para perder. Ele não quer brincar com você. Ele não quer te dar um caroço aqui, a rir. Não. Ele quer destruir você. Ele quer acabar com você. A Bíblia diz que ele cai do céu como se fosse um raio. É cheio de ira. Porque sabe que lhe resta pouco tempo. E quem não tem que fazer amizade com você? Tem alguns aí nas redes sociais, pessoas que gostam de lacrar, né? Se no céu tem, sei lá, um famoso aí, político e cristão, eu ouvi alguém dizer o seguinte: se Marcos Feliciano vai para o céu, eu prefiro ir para o inferno do que ficar no céu com aquele cara. Porque eu sei o que é inferno. É porque não sabe. Porque não sabe o que é. E as pessoas veem o seguinte: quando eu chegar no inferno, o Deus vai ser meu parceirão. Ele é tipo, merda, você arrebentou com Deus lá, chega aí, pega uma cadeira, toma aí, cachaça comigo, você pode demais. Não. Lá é escuro. Ninguém não vê ninguém, não. É tormento, é dor, raja de dente, é choro. Não vai ver Satanás, não vai ver com Satanás. Lá é dor eterna. Sofrimento eterno. As pessoas não sabem. E os espíritos enganadores trabalham para tal. A primeira coisa, meu amado irmão, não acho que você é imune a ataque do inferno. Não acho que você é imune aos espíritos enganadores. Às vezes, o espírito foi lá. Cuidado com seu maridão, hein? Tá falando telefone há muito tempo, hein? Cuidado, tem muitas mulheres aí, hein? Toma cuidado. Aí, será que João... E outros, que quando o marido sai, vai lá pegar o telefone. Eu não quero ver. Eu vi, nossa, não sabia. E homem que a mulher dorme, vai lá no computador, onde tem o WhatsApp logado, entra para ver com quem ela fala. Que espírito você acha que mandou aquele homem para lá? Aquela mulher para lá? Em Deus nós temos confiança ou desconfiança? Confiança ou desconfiança? E quando eu vou ver as coisas do meu parceiro, eu confio ou desconfio? E que espírito que fala comigo? De Deus ou de Satanás? Deus nos manda confiar. Até quando o nosso parceiro está falando coisa errada, tu falando coisa certa. Não porque ele está errando, eu estou errando, eu tenho que errar também. Então, você vê uma coisa pequena como ele fala, sussurra, cuidado, olha, Rick, cuidado, Marlene, cuidado, Elvis, cuidado. Você percebe que o tempo inteiro o Espírito está atuando quando diz, cuidado com esses espíritos, porque eles falam, e eles são a razão de muitos ter se desviado. Por quê? Porque muitos deram ouvidos àqueles que eles falavam, gente. Eu cansei de ver casais se destruindo, porque o homem deu ouvido, a mulher deu ouvido. Às vezes deu ouvido a quem? A uma amiga, mas por trás dessa amiga, o inferno, o espírito enganador está lançando só palavras de inferno. Aí atrás daquele homem só se escuta coisas do diabo. Eu falei isso, por exemplo para você. Quem era Pedro? Discípulo de Cristo. Cristo diz, você é Cefas, é sobre você, vai ser implantada a igreja de Jesus. Mas o mesmo, Satanás veio, falou. Satanás quase derrubou Pedro. Eu disse, Jesus, tu não vai não. Eu disse, de longe, para trás, Satanás. Senhor,
Você é onisciente? Sabia que quem estava falando não era Pedro, mas o Espírito por detrás de Pedro. Isso vai dizer, muitas pessoas vão largar a igreja, não porque elas querem largar, mas eles deram ouvido ao Espírito que engana. Portanto, meus amigos, cuidado. O Espírito enganador está sempre nos rodeando, pronto para nos levar à queda. E Paulo vai além. Não somente espíritos enganadores, mas doutrinas de demônios. Mas Paulo diz, muitos apostataram porque deram ouvido aos espíritos que enganam e também a doutrinas de demônio. Aqui Paulo estava especificamente se referindo à liderança que estava entrando na igreja de Éfeso, que ensinava que não pode se casar, que ensinava que não pode comer isso e aquilo. E como é que eu sei que eram pessoas que ensinavam isso? Porque Paulo vai dizer, logo adiante, Paulo vai dizer, alguns apostataram da fé por obedecer o dando ouvido a espíritos enganadores e aos ensinamentos de demônios. Pela quê? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Quem ensina essas doutrinas, esses ensinos de demônios? São pessoas que pela hipocrisia falam mentira. Por que falam mentira? Porque a sua consciência está cauterizada. Estou falando aqui de alguns falsos mestres que iam para a igreja de Éfeso, traziam o ar de religiosidade, ensinando coisas que pareciam mirabolantes, coisas que pareciam profundas, que pareciam palavras assim, de revelação, sabe? Que traz as lacrações pregando. Ele diz, cuidado, porque quem dissemina essas doutrinas de demônios são pessoas que têm legitimidade diante das pessoas. Os seus ensinamentos têm ar de religiosidade. Parecem profundos, mas vão contra a Bíblia. Sabe aquelas pessoas que falam mansa, falam bonita, falam elegantemente, mas falam besteira? Esses dias, Pablo Marçal, eu vi um vídeo, ele sentado com o Carlinhos Maia, né? Aquele moço que é gay. Carlinhos Maia, né? Segundo Carlinhos, ele disse Carlinhos, eu acredito que a Bíblia diz que vocês, na situação de vocês, como homossexuais, vocês são salvos. Mas vocês só não vão reinar com o Senhor. Mas são salvos. Eu pensei, eu não sei. E esses ensinamentos, que Paulo diz, ensinamentos de demônios. Ensinamentos que não têm base bíblicas. Que são ensinamentos que estendem a mão para não ferir alguém. Para não machucar alguém com a verdade. Eu não sou amigo de Paulo Marçal, não tenho intimidade com ele. Eu estou dizendo que ele é demônio. Não, estou dizendo os ensinamentos que está levando a público são ensinamentos de demônios. Você acredita que existe diferença entre ser salvo e fazer parte do reino? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Diz para mim, tá bom, eu sou salvo, mas o Igor vai passar no reino. Tá bom, e quando o Igor estiver no reino passando com Jesus, eu vou dar onde? Não sei, eu vou dar onde? No outro céu? Tem dois céus? Eu não sei. Só que parece profundo. Nossa, como que é essa revelação? Nossa, outros serão salvos, outros... Não, meu Deus, não sei o que é revelação. Não é revelação, é revelação do inferno, isso sim. Porque reinar com Deus e ser salvo é a mesma coisa. Quando eu digo para você, Laura, não abandona o seu pecado. Pessoas que pecam como você são salvas também. Só não vão reinar com Cristo no milênio, mas são salvos. Quer dizer, vai ter um grupo de salvos que não vão reinar, são salvos, você está no céu. E outros são salvos, vão trabalhar. Cristo está aí na frente e eles vão atrás. Tipo, Deus me salvou, mas só perdoou alguns pecados. Então sou salvo. Aí o Henrique, Deus perdoou todos os pecados. Cristo vai batalhar, Henrique está aí no quarto. Vamos lá, Senhor, vamos lá, Senhor. Aí eu sentado ali. Por quê? Porque não posso reinar com Cristo. Faz sentido isso? Não faz. Não tem base bíblica. E isso que Paulo diz são ensinamentos de demônio. Acréscimos das escrituras para querer trazer de um evangelho que está conciliando com a vida eterna das pessoas. O evangelho que não machuca. O evangelho que não gera sacrifício. Abandono de pecado. Não. Porque ser salvo, estar no reino, é a mesma coisa. Não há diferença. Você pode ver comigo aqui, no texto do Bíblia, vocês vão perceber que se trata da mesmíssima coisa. Não há diferença alguma. Veja esse texto aqui. Abre comigo. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Alguém abre também João capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 a 13. Alguém abre Romanos 8, o outro João capítulo 1, 11 a 13. Romanos 8,
16, vai dizer. Alguém quer ler? O próprio Espírito confirma o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Continua, 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que Paulo está Romano. Paulo está dizendo, olha, o próprio Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus significa ser herdeiro com Cristo. O que é que Cristo vai herdar de Deus, Pai? Hã? Quem nos julgará no final? Cristo. Por quê? Porque ele vai herdar o reino do Pai. Por isso Paulo vai dizer, olha, o próprio Espírito Santo, ele testifica em você e em mim que nós somos filhos de Deus. E por ser filhos de Deus, nós vamos herdar o reino de Deus. Assim como Cristo herdou o trono, nós herdaremos. Nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Está dizendo, então, aquele que é salvo, ele herda o reino dos céus. João capítulo, alguém abriu João capítulo 1? Versículo 11 e 13. João capítulo 1, 11 e 13. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, eu lhes direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram com descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha só. Deus disse, eu vim para o que era seu. O quê? O mundo. Mas os seus, os judeus, não me receberam. Mas a todos que crerem em mim, foram-lhes dado o direito de ser chamado de filho, a saber, não é aqueles que entram na igreja. Não é aquele que nasceu do pai que é crente, da mãe que é crente. Não, não, não. Aquele que nasceu da vontade de... Então, aqui está dizendo que aquele que crê é filho de Deus, é salvo. Ele herda o reino. Aí o mesmo filho de Deus aqui, em Romanos diz, esse filho de Deus vai herdar o reino, vai reinar com Cristo. Então como vai me dizer que ser salvo é ser reinar duas coisas diferentes? Não faz sentido. Mas para muitos é uma revelação profunda. Assim como Ed Kivit diz, não, a Bíblia é muito arcaica, nós temos que reinterpretar as Escrituras. Assim como alguns estão interpretando cada bizarrice nas Escrituras. Dessa linha nasce uma maldição hereditária. Trabalho de libertação nasce dessas coisas. Acréscimos. Paulo diz, essas doutrinas são doutrinas de demônios. Por quê? Paulo não falou com alguém que tem pecado, olha, você pode continuar no seu pecado, que Deus vai te salvar. Você não vai ganhar com Deus, vai te salvar. Sabe o que eu estou fazendo? Estou tirando dessa pessoa a oportunidade de se arrepender. E essa pessoa que sabe, não preciso me reinar, eu já sou salvo, então eu estou de boa, no mínimo sou salvo. Essa pessoa não vai se arrepender do seu pecado. Exatamente como as Escrituras. Ele diz, prega o Evangelho. Quem se arrepender, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quem ensina isso? Essa doutrina é doutrina de demônio. Porque falsos acreditar que estão em Cristo, mas não estão. Estão distante dele. Paulo diz, não estou apostatando por causa disso. Por causa desse ensinamento, desse engano. Olha, vem, dá 15, Deus vai te dar 1000, dá tudo, Deus vai te abençoar. Ele está dando. Acabou o dinheiro, Deus não deu nada. Não quer mais voltar. Porque é falsa doutrina. Me enganaram. Isso aqui ele vai fazer, ele nunca fez. Mas parte de pessoas legítimas. Pastores legítimos. Eu falei aqui. Eu não preguei aqui. Deus condena sim ou não? O coração de Deus quer fazer o quê? O coração de Deus quer o quê? Arrependimento. Deus vai condenar o pecador. Mas antes de condenar, essa era cristã para quê? Deus quer salvar. Deus condena sim, mas Deus não tem prazer na condenação. Deus não se alega, Igor, vou para o inferno. Enfim, eu condenei o Igor. Enfim, pronto, mandei para o inferno. Deus não tem prazer nisso. Deus vai condenar com tristeza no coração. Porque as pessoas não receberam o Evangelho. Deus vai condenar com dor do coração. Porque ele não pode ser infiel à sua própria palavra. Mas Deus não tem prazer algum de mandar alguém para o inferno. Não tem prazer. Deus não tem alegria. Deus não festeja. Uau, pronto, o fulano, aquele assassino. Pô, meu filho, Deus não festeja. Deus se entristece. Deus não quer. A vontade de Deus é salvar. Por isso, cuidado com esses ensinamentos. Parece profundo, mas vai contra a vontade de Deus. Vai contra o querer do Senhor. Portanto, cuidado com isso. E Paulo vai dizer que essas pessoas que ensinam doutrinas, essas pessoas têm as suas mentes
falam mentiras, hipocrisia, é ter mentes cauterizadas. Ele está dizendo que nesse tempo, pouco de nós pensamos assim, meu Deus do céu, como esse pastor ou esse homem faz isso e está em paz? Como uma pessoa está em adultério com 7 anos, continua lidando numa igreja, ele tem paz no coração. Você imagina, eu acabei o culto aqui, conheço a minha esposa, está lá em casa com 3 filhos, eu acabo o culto, amém, as irmãs vão para casa com Deus, eu vou para o motel com uma irmãzinha. E na quinta eu volto aqui cantando aleluia. Sabe por que vocês fazem isso? Porque suas mentes estão cauterizadas. Eles são hipócritas. A palavra hipocrisia nasce do cenário grego. A palavra hipocrisia significa ator. Porque antigamente, para fazer filme, não tinha toda essa tecnologia para fazer tantas personagens. Só pegava uma máscara, botou na frente. Então, como eu quero ser criança, fico de joelho, boto o rosto de criança na frente. Como eu quero ser adulto, velho, eu boto o rosto de velho com uma bengala. Esse fica hipocrisia. Estou parecendo uma velha, mas por trás da velha, é uma pessoa jovem. Hipocrisia, quando eu pareço alguma coisa, mas por dentro eu sou outra coisa. Paulo diz, são essas pessoas. Tem as mentes cauterizadas. Olha, cauterizar aquela ideia, você pegar. Quando você queima, eu tenho uma queimadura aqui, mas não é uma queimadura profunda. É uma queimadura pequena, não é profunda. Mas quem tem uma queimadura profunda, sabe que na área, ó, aqui, vou ter que ter uma marca aqui. Essa marca aqui. Eu me queimei quando era criança. Aqui foi medicina tradicional. Pele de coelho. Queimou a pele de coelho, virou cinza, aí passaram aqui, aí curou a minha queimadura de ferro de passar roupa. Mas sabe, quando marca as vacas, pega aquele ferro quente, aí marca, naquele lugar que o ferro marca a vaca, aquele ponto, virou um ponto insensível. Todas as células ali estão mortas. Não sente mais nada ali. Então é a mesma ideia que traz essa palavra cauterizada. Diz que essas pessoas, de tantos resistir à verdade, que as suas mentes estão cauterizadas. Fazem o mal e não sente peso nenhum na consciência. Mesmo sem pedir peso, faz o mal, não sente peso, não se constrange com nada. Rouba, engana, mente, trai, não sente peso nenhum. Paulo diz, quem transmite essas mentiras na igreja, quem dissemina essa teologia, são essas pessoas que não sentem mais peso do pecado, não se escondem mais com o pecado, só vai fazer. E encerrando, vai dizer, essas pessoas trazem, proíbe casamento, proíbe comer comidas. Você lembra que isso vem de 3 classes, 4 classes naquela época. Os gnósticos acreditavam que a carne era impura e o espírito era puro. Então, tudo aquilo que Deus havia criado era ruim, porque era material. Aquilo que era impuro era bom. Portanto, os gnósticos, os marcianos, os maniqueístas e os judeus ascéticos, todos eles acreditavam que a carne era impura. Esse pensamento se introduziu dentro da igreja e também a igreja católica. Esse deu também a origem de hoje muitos padres são monogâmicos, não, são celibatários. Mas por disciplina. Não deve ser por obrigação. Porque os ascéticos acreditam que para sermos uma santa, nós não podemos ter vida materiais. Não podemos ter prazer nas coisas materiais. Quer dizer, você não pode ter prazer em comprar uma casa. Não pode ter prazer em ter uma relação sexual. Tudo isso era impuro. Era sujo. Isso se disseminou até dentro da igreja. Eu conheci a cristã, igrejas evangélicas, que o próprio pastor com a esposa não se relaciona se olhando. Não pode se olhar. Porque é uma coisa impura. A carne é ruim. Isso é o pensamento que vem de lá de trás. Os gnósticos, os maniqueístas, os ascéticos judaicos, os marcianos pensavam assim. Esse movimento entrou na igreja. Eles estavam ensinando aqui, não pode se casar por quê? Porque casamento não pode ser da carne. Sexo é da carne. É impuro, não é de Deus. Para ser de Deus, tem que se afastar de tudo. Tem que ser só buscar Deus, só o Espírito, só jejuar. E muitas pessoas estavam seguindo essa linha, esse desviando. Não podia comer qualquer comida, não podia comer comida, não pode comer isso, aquilo. É como se o alimento que santificava. Nós temos hoje uma religião que é o adventismo, que ensina muito sobre alimentação. Eu acho legal o ensino sobre alimentação. Só que eu acho errado porque ele segue isso, de acordo com a Ellen White, que introduz isso como se fosse a única forma de viver. Esse é salvo, esse é santificado. Como se eu comer só alface, eu estou me santificando. Claro, vou ter uma boa saúde, vou ter menos gordura. Mas isso não é santificação, não. Paulo vai dizer, a santificação não é se abster do alimento, nem não se casar. Porque o pensamento dele é o seguinte, a pessoa solteiras tem muito mais poder espiritual. Quem tem mais poder espiritual, aquele não tem relação sexual nenhuma.
Quem não tem relação prática com os homens. Quem não tem prazer nas coisas terrenas. Quer dizer, se você tem prazer com chocolate, você é um pecador. Não pode. Coisas terrenas. Não pode. O seu prazer você é só em espírito. Então muitas pessoas assim se dizem que eu gosto daquilo que é terreno. Não posso ter uma casa, não posso ter um carro, não posso ter uma comida que eu gosto. Gente, imagina que vida é essa. Paulo vai dizer, não é assim. Porque essa ideia começou no judaísmo e também entre esses gnósticos, maniqueístas, ascéticos, marcianismo. Paulo diz, não. O que santifica não é você comer. O que santifica não é você não ter relação só com seu esposo ou com sua esposa. O que santifica é a palavra do Senhor, é as orações. Então, Paulo culmina dizendo, queridos, cuidado. Se vocês querem resistir nessa geração, não se deixa levar, não dá ouvidos a esses espíritos enganadores e também a esses doutrinas de demônios, mas se santifique pela oração e pela palavra do Senhor. Portanto, hoje o cenário que nós vemos de tantos enganos, o que Deus nos chama a ver aqui nessa geração, nesse tempo, é uma vida de fidelidade a Deus. Porque só vamos conseguir, como eu vou saber distinguir a voz do diabo, o espírito do engano, o espírito da verdade? Como eu vou conseguir distinguir? Como é que eu faço? Sabe dizer como? Distingo? Palavra. Se eu não tenho a palavra, eu sou fácil de ser manipulado. Se eu quero resistir aos enganos, se eu não quero ser manipulado pelas trevas, eu tenho um caminho. A palavra, as orações. Se queremos ser fiéis a Deus, tomar boas escolhas, leia a palavra. Ore, separe tempo, dedique o seu tempo. Se quer ter uma relação profunda com Deus, quer tomar boas escolhas, quer ficar em paz com suas decisões, certas ou erradas, quer ter paz, ore. Busca Deus nas orações. Veja o que me diz sobre a questão que você quer resolver. Eu estou com problema no meu trabalho. Como é que eu resolvo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ora, peça a Deus. Eu estou com dor porque eu perdi tal coisa. Ora, peça a Deus. Leia a Bíblia. Nós temos resposta. Nós temos resposta. Então busque. Nesses tempos do fim, queridos, o diabo não descansa. Ele não vai parar. Ele não vai descansar. Ele não tem nem aí se você está desgastado, cansado, ele não tem nem aí. Ele vai continuar falando até você cair. E quando cair, ele vai zombar de você. Ele não vai parar. E Paulo diz, você não quer cair? A palavra. Você não quer cair? As orações. Quer se perceber? Quando o diabo está falando, quando Deus está falando, a palavra. Não tem uma outra forma, meus amados irmãos. Não tem. Revelação pode te enganar. Deus revela? Deus revela. Deus guia a igreja pela revelação? Não. Pela palavra. Nós vimos aqui, nos últimos dias, nos falei por meio do Filho. Pela palavra que ele vai conosco. Não sobre as revelações. Ele pode revelar? Pode. Mas a igreja é guiada pela revelação do pastor? Não. Pelas escrituras. Amém? Portanto, quer permanecer firme, não quer cair, amados, leia a palavra. Ore em casa. Queridos, eu posso te dar um exercício. Eu sei que é uma coisa um pouco difícil para nós como igreja. Mas eu sei que muitos de vocês têm muita esperança. E querem muito. Que a nossa vida possa crescer. Amém? Vocês querem assim ou não? Se vocês não desejam que a gente chegue aqui, domingo, apesar dos nossos problemas, do cansaço que já enfrentamos a semana toda, mas quando chegar aqui, temos o nosso espírito aquecido, gratos, felizes, para cantar, para adorar, para orar e para servir os irmãos. Quer isso sim ou não? Sim. Só tem um segredo. Não é vir à igreja. É antes de vir à igreja. É lá em casa. É começar lá em casa. Sozinho. 30 minutos. 10. 5. Depois de trabalho, tem 5 minutos. Pega a Bíblia rapidinho. Olha, Senhor, obrigado. Não precisa orações longas. Não. 30 segundos. Senhor, obrigado. Eu cheguei no trabalho. Me ajuda a fazer um bom trabalho. Amém. Entra. Trabalha. Então eu vou comer. Senhor, abençoe a minha alimentação. Obrigado, Senhor, porque não faltou minha alimentação hoje. Obrigado, Senhor. Come. Acabou. Chegou um chefe. O chefe chega assim, com os 2 pés no seu peito te perturbando. Senhor, segura esse endemoniado, Senhor. Não vou brigar com ele. Me dá paz. Dá tranquilidade. Eu não vou perder minha linha, Senhor. Mano, quando o anjo aí com a espada, porra, cagando, para ele não falar mais. Mas não me deixa perder ali. Continua. À tarde, já comprou uma coisa? Não tenho dinheiro. Senhor, não tenho. Mas obrigado por vou chegar em casa. Minha bênção me deu descanso. Chega em casa, descansa. Acorda de manhã, Senhor. Obrigado pelo dia. Tenho que sair cedo. Senhor, me guarda. Pessoal, essa rotina, daqui a pouco ela tem a segunda, agora é 1 minuto. Daqui a pouco ela 1 minuto, é 2. Daqui a pouco ela 2, é 10. Ela 10, ela 30. Daqui a pouco você começa a orar. Não quer parar. O telefone toca, você diz, quem está me ligando? Não sai, não me liga. Porque eu quero continuar na presença. Não me tire dessa presença. É tão bom estar com Deus. Eu não quero sair. Tem coisas, pessoal, tem coisas que eu quero muito ter. Mas hoje tem na minha vida que tudo tem a sua fase.
Eu não tenho mais muito esse tempo, não tenho mais esse tempo tanto. Eu queria tanto ter, eu não tenho mais. Eu acho que talvez eu vou ter novamente, por meus filhos crescerem, saírem de casa, eu vou voltar a ter. Hoje eu começo a orar, o Linha bate a porta, papai! Aí, como é que ora aí desse jeito? Como é que ora desse jeito? Então não tenho mais tempo de fazer isso. Mas, quando eu tenho o privilégio, às vezes, no carro, estou sem corrida, eu pego um carro sem corrida, eu começo a louvar, começo a adorar, começo a orar. Aí tô na corrida, eu falo, por que tu tá agora? Aí na corrida de 100 reais, nossa, que corrida de Deus, hein? Aí, como é que faz? Como é que faz? Mas esse é o segredo. Hoje eu tenho esse prazer porque há 10 anos atrás eu ficava fechado de um quarto mais de 12 horas. Eu já passei mal em Maricá. Fiquei desde as 6 da manhã até as 5 da tarde, louvando, orando, louvando. Eu caí e passei mal. Passei mal, tinha que me socorrer lá dentro. Que não queria sair da presença. É tão bom estar na presença. Se não quer falhar, se não quer errar tanto, se esconda. Amém? Vai a Deus. Você perceberá que quinta-feira nossa e domingo vai ser só o cume, vai ser só o ajuntamento daqueles que buscam Deus em suas casas. Eles estão reunidos para ir voltar a Deus. Vai haver mais fervor, vai ter mais empatia com o outro, vai ter mais evangelismo, vai ter mais contribuições. Por quê? Porque estamos entendendo que aqui é um lugar onde somos reabastecidos, é um lugar que nós damos todo o nosso melhor aos nossos filhos. Portanto, amigos, quer ficar de pé? Firme nas escrituras e nas orações. Amém? Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez pela sua palavra. Linda e bela. Verdadeira, que muda a nossa vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Nos dê um coração para nos debruçar sempre na sua palavra. Para que entre nós não venha a apostasia, mas que possamos resistir aos espíritos do engano e a doutrina de demônio, mediante a sua palavra e as orações sinceras. Pai, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.